Olá, hoje nós vamos falar sobre Primal Branding. O nome parece meio esquisito, né? Marketing primitivo, etc. Mas ele faz parte do nosso dia a dia desde os primórdios da sociedade, mas fundamentalmente ele está presente no dia a dia da gente em várias das grandes marcas. Só que a gente acaba não percebendo isso. E você às vezes deixa de perceber como você poderia se usufruir disso. Não que você vai querer daqui a pouco se tornar que nem uma Nike. Não que você não possa, você pode. Mas você não tem que fazer o movimento do Primal Branding pensando em se tornar a marca mais famosa do mundo. Você tem que montar a estrutura de Primal Branding sabendo que hoje a gente vive num modelo de sociedade, no momento que a gente tem 6 gerações convivendo ao mesmo tempo e 6 gerações já atuando economicamente em decisões de compra, ao momento de entender que a gente está muito diferente do que era no passado com 3 gerações. Então 6 gerações trazem visões diferentes, formas diferentes, e a predominância de organização na sociedade hoje é muito mais por tribos, por comunidades, por associação de propósitos e valores. Então, nesse momento, o Primal Brand ganha mais força ainda e você vai entender agora por quê. O Primal Brand ele nasceu com um estudo de um profissional chamado Patrick Hanlon. Eu vou colocar para vocês aqui só o livro, né, a imagem do livro do Patrick Hanlon, mas existe TEDx que ele gravou e assim por diante, vocês podem conhecer mais, mas eu de certa forma vou trazer os principais elementos, mas vou tentar também desmistificar isso para o nosso dia a dia, tá bom? O Patrick Hanlon, nessa análise dele, que foi muito intensa e muito positiva, ao meu ver, para o segmento do marketing moderno, ele traz que existem 7 elementos que, quando reunidos de forma estratégica, podem trazer um diferencial de uma empresa absurda, associados a um conceito de marca, como no passado. A associação dele tem muito a ver, por exemplo, com a própria Igreja Católica. Se a gente pegar a própria igreja, ela é um exemplo do que ele traz, mas eu posso pegar a Apple, posso pegar a Nike, podemos pegar a empresa que a gente quiser e começar a enxergar. Vamos começar a fazer um exemplo. O primeiro aspecto tem a ver com história. Ou seja, uma empresa, o primeiro aspecto do Primal Branding é que uma empresa tenha história. Então, assim, quando a gente olha uma Microsoft, nasceu numa garagem, lugar tal, a HP, a Apple, por exemplo, a Igreja Católica, história, Jesus, né? Enfim. Então, se a gente começa a olhar as empresas que têm história, elas já têm um ativo muito forte. Quantas empresas têm história? Pô, você vai visitar Balduco, tá lá a caminhonete que era usada pela família. Você vai visitar lá o Alê na Cacau Show, tá lá o Fusca que ele utilizava. Ou seja, esse conceito de história é muito importante, porque storytelling, que a gente viu há pouco tempo, ele cria match entre as pessoas. Então, qual é o storytelling que você tem na sua empresa direcionado à sua história? Né? Qual é a história da sua empresa? Por exemplo, qual é a história do Bush? O Bush foi aquele cara que lavava caminhão, etc. Eu tenho uma história. Eu tenho que posicionar ela, eu tenho que valorizar ela, porque isso conecta pessoas. O segundo aspecto tem a ver com líder. Quem é o líder da marca? Quem é a persona que lidera a marca? Igreja Católica, não precisamos falar, né? Mas se eu fosse pegar a Apple, você sabe o nome da Apple? Steve Jobs. E se eu pegar a Samsung? Você não sabe. E a Samsung é mais inovadora que a Apple. Porque a Samsung não está gozando dos benefícios do Primal Branding. Mas se eu pegar a Nike, se eu pegar todas as grandes... Se eu pegar a Amazon, se eu pegar a Microsoft, se eu pegar a Oracle, todas as grandes companhias de sucesso, elas têm história e elas têm um líder. Ter o líder é importante. Ter o líder é muito importante. O terceiro aspecto tem a ver com crenças, né? A igreja tem as suas crenças, os seus valores, as suas formas de pensar. A Apple tem suas crenças, produtos minimalistas, de qualidade, experiência no abrir a caixa, think different, ou seja, tem todo um posicionamento. Se eu pegar a Microsoft, um conceito de democratizar o acesso. Se eu pegar, sei lá, a Nike, a questão de celebrar as conquistas dos grandes atletas, cultuar eles. Então, cada marca tem as suas crenças de como posicionar. Uma Lululemon, que eu comento muito, que é uma das empresas que mais vende no metro quadrado nos Estados Unidos, que vende roupa de ginástica, ou seja, uma empresa que se posicionou num nicho de mercado que até então não existia. Porque se eu pegar Nike, Reebok, ASICS, Under Armour, Adidas, todas essas marcas, elas estão vinculadas à performance. E a Lululemon entrou, teoricamente, criando produtos, vamos chamar de esporte, mas não associados à performance, associados a mindfulness, a comunidade, a yoga, né? Então ela usufruiu de um novo mercado. Então, crenças é super importante. Quarto aspecto tem a ver com ícones, ou, digamos, aspectos visuais, logomarcas, desenhos, etc. O símbolo da Apple todo mundo enxerga, sabe que é a Apple. O símbolo do Mickey a gente sabe em todo lugar como é. O símbolo do Michael Jordan a gente sabe em todo lugar.
onde é do Churchill, a gente associa onde quiser, da Microsoft, do Google, da Oracle. Por que as empresas da Igreja Católica? A gente precisa ter ícones. E esses ícones, eles vão nos representar como posicionamentos. O da Nike. Então você tem que entender, você tem ícones que te representam, que as pessoas ao bater o olho sabem, pô, isso aqui é o fulano. O cabelo amarrado para trás, a camisa cortada, o coletinho. Pô, o colete até pouco tempo atrás era XP, né? Então tem muito a ver com isso. Então você usa, por exemplo, esse aspecto. Quinto aspecto, rituais. Rituais é um dos pontos muito poucos aproveitados nas empresas. Ritual de quando o funcionário entra, ritual de quando o funcionário bate uma meta, ritual de quando um funcionário tem que ser reconhecido, ritual de quando um cliente se torna relevante, ritual de quando um cliente compra um produto receber, de como ele paga. Ou seja, rituais é uma grande estratégia que as empresas poderiam usar e poucas usam. Poucas usam. Por exemplo, se é uma loja de móveis, cara, qual é o ritual de entregar meu móvel? A gente ir numa parede instagramável tirar uma foto para mostrar que tu está fazendo parte de um contexto social específico. Qual era o ritual da Salesforce que eu tinha lá? Era o trabalho do Pledge one-on-one, ou seja, de saber que 1% do meu tempo eu dou, 1% do que a empresa fatura dou, 1% das licenças vendidas duas, e o cliente sabe que no momento que ele está comprando, ele está fazendo parte, que é um ritual. Como da reserva, tu abre uma caixa, tá lá, cada peça de roupa que você comprou, caras, você ganhou 5, você doou 5 pratos de comida, e aí você tem um ritual de ver aquilo. O ritual de abrir a caixinha da Apple. Rituais. Rituais. Ritual se um vendedor da Mary Kay bateu a cota ganhar aquele carro rosa. Ritual de um cara que viaja muito da empresária ganhar um cartão black. Rituais. Rituais é fundamental. Sexto, falei história, líder, crenças, ícones e rituais. Falei de 5. Sexto, palavras sagradas. Palavras sagradas a gente entra num outro contexto que é do tipo assim, por exemplo, Apple. A Apple começa a criar nomes específicos para o que ela faz. Ela não fala de Wi-Fi, ela fala de AirDrop, ela fala de iPod, ela fala de iPhone, sei lá, tem de tudo, né, cara, da Apple. Tudo tem um nome na Apple, né? Então, no momento que a Apple cria, tipo, Apple TV, Apple sei lá o quê, então a Apple cria as palavras, tem as palavras sagradas, a Igreja Católica tem as suas palavras sagradas, né? A Nike tem as palavras sagradas, Air Max, Air Jordan. Então cada um de nós tem palavras sagradas na forma que eu tenho. Por exemplo, se eu fosse um profissional frasista, as frases que eu tenho, quando eu digo seja interesseiro, não, seja interessante, não interesseiro, pô, essa é uma palavra sagrada do Bush. Saber servir, sirva primeiro, é uma palavra sagrada do Bush. Entendeu? Quais são as suas da sua empresa? Como você se posiciona? Quem você cultua nesse sentido? E o sétimo ponto do Primal Branding tem a ver com fãs e com haters. Você precisa ter gente da sua comunidade e gente que não quer ser da sua comunidade. Então, por exemplo, quem é fã de Samsung não gosta de Apple. Quem gosta de Apple não gosta de Samsung. Por exemplo, estou generalizando aqui. Quem gosta do time de futebol A não gosta do B. Pega time de futebol em tudo que eu falei. Você vai identificar em tudo. Tem história? Teve um grande líder? Teve. Quais são as crenças, as músicas, os rituais, os ícones, os fãs, os haters? Primal Branding é isso, é tão simples quanto. Só que isso tudo é um monte de ativo que a sua empresa eventualmente tem espalhado e você não usa da forma adequada para trazer as pessoas para perto de você. A Lululemon, para mim, é um dos melhores exemplos dos últimos tempos. A Apple, sem dúvida. Pô, a Apple criou o iPod quando lançaram com fone de ouvido branco. Até aquele dia só tinha fone de ouvido preto no mercado. E por que criaram o fone branco? Porque ali a gente já mostrava quem tem Apple e quem não tem. Você queria fazer parte daquela comunidade, você queria fazer parte daquele grupo que tinha aquela crença de minimalismo, de qualidade, de forma, blá blá blá. Então, olha quanta oportunidade tem na mesa que muitas vezes você acaba não explorando ela de novo, porque você está com os olhos fechados. Você não quer ser protagonista. Nada que eu estou falando aqui você tem que transformar sua empresa, virar de cabeça para baixo, é só você olhar e dizer assim, cara, faz todo sentido eu controlar a narrativa que eu falo com as minhas pessoas, com os meus clientes. O meu funcionário tem que cultuar. Se ele não entende, eu vou dar um exemplo para você muito claro. Esses tempos eu estava discutindo com um vendedor aqui no grupo, que ele estava com dificuldade de vender um treinamento executivo que a gente tem. A gente tem um treinamento aqui para empresários de 3 dias, chama-se Equity Mais, e ele estava com dificuldade de vender. E, na verdade, eu disse para ele, cara, vou te ajudar então, vou sentar contigo, mas me explica a tua dificuldade. Não, olha só, as pessoas... Eu digo, não, tem coisa errada, cara. O nosso preço é muito abaixo do mercado porque a gente tomou uma estratégia de que onde há margem é oportunidade. Então, a gente vai tomar uma estratégia de ocupar o mercado dessa maneira. A gente tem
resultado assim inquestionável, vida inquestionável, conteúdo inquestionável, modelo inquestionável. Cara, é impossível o cara não querer comprar. Salvo o cliente errado está sendo abordado, mas pessoas que querem melhorar o seu negócio, etc., não vai querer não comprar. Ele pode dizer que tem uma restrição financeira, etc., e a gente vai tentar ajudar ele. Mas aí eu fiz a pergunta para ele, tu entendeu isso? Quanto vale a hora do Bush de estar com esse cara? De eu estar lá aconselhando ele, de eu estar gerando um documento que por 10 semanas ele vai ter a continuidade? Enfim, eu não quero fazer o pitch do treinamento aqui, mas eu quero te mostrar assim, eu comecei a mostrar para ele o meu primal branding da minha oferta, com storytelling, com marketing de conteúdo, ou seja, unir o que eu mostrei para vocês até agora, e ele olhou para mim e disse, cara, não tinha olhado desse jeito, é muito barato. E cara, parou de ter problema de venda. Então, às vezes a gente está mudando o produto, está mudando tudo, está tentando ensinar o vendedor a ser um Einstein vendendo, onde na verdade a gente tem que estar vendendo para macaco, a gente está vendendo o que de verdade é, simplificar a venda. Faça isso com o seu negócio, faça isso com o seu negócio. Esse é um dos assuntos que eu acho que a gente mais vai explorar na mentoria. Para quem é participante da mentoria do Experiência 365, esse é um dos tópicos que eu acho que a gente mais vai conversar na mentoria que está marcada ao final da série aqui. E quem estiver participando vai poder fazer a mentoria, mandar suas perguntas, etc. E espero vocês na próxima aula, que eu prometo vai ser tão intensa quanto as últimas. Te vejo lá.